Fala rapaziada, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Nós vamos realizar algumas reflexões acerca do concurso da SpaceX e nessas reflexões eu vou contar também o motivo de eu não ter ido assumir esse concurso, né? Eu passei aí na prova ali em setembro de 2025, eu ingressaria esse ano, mas eu acabei não indo, né? Vamos comentar um pouco também sobre essas polêmicas que estão circulando por aí da SpaceX já estar na 4ª lista de convocação de majorados e nesses vídeos aí no YouTube falando que ninguém mais quer assumir o concurso e tal, e pô, isso dá uma boa conversa, então vamos lá. Enfim galera, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira seria eu falando para vocês sobre a ilusão que é esse concurso. Então preste bem atenção no que eu vou falar aqui para você não entender errado, para você não distorcer a minha fala. Mas o negócio é o seguinte: esse concurso da SpaceX, a carreira de oficial do exército, vale a pena? A minha resposta subjetiva, né, a minha opinião é que sim, esse concurso vale a pena, mas com uma ressalva. Somente para você que realmente tem um sonho muito grande de fazer parte da instituição. Para você que não está indo assim nem um pouco preocupado com dinheiro, com a condição que você vai trabalhar ali, mas exclusivamente com o afinco, o desejo máximo de pertencer a essa instituição. Tirando esse cenário aí, cara, eu acho que você já precisa refletir muito bem se vale ou não a pena para você assumir esse concurso, tá? E, ok, por que eu falei que esse concurso é uma ilusão? Basicamente pelo seguinte: eu acho que a galera que começa a estudar para SpaceX começa meio cedo, né? Ali em torno dos 16 anos, vamos colocar esse número, tá? Eu sei que tem gente que começa a estudar com 19 e passa até os 21 ali, consegue entrar, né? Mas eu acho que a maioria começa mais cedo mesmo, né? Eu comecei ali por volta dos 16 e agora com 19 eu consegui passar, né? Mas enfim, essa idade dos 16 ali é um momento em que você ainda não tem muita noção do que vai fazer, né? E os concursos militares em si, principalmente a SpaceX, eles representam estabilidade, honra, disciplina, uma carreira de prestígio quando você olha assim pela primeira vez, cara. E tipo assim, você olha, você vê que é só você passar na prova e você tá feito, cara. Então é um caminho difícil de ser percorrido, mas muito claro, é muito nítido exatamente o que você precisa fazer. É passar na prova e assumir, cara, ir pra cima, né? Não tem muito segredo, não tem muita obscuridade, né? E aí muita gente acaba se iludindo com isso. A galera acaba estudando ali por anos, né? O meu caso foi assim. E durante esse estudo, cara, você vai ter 2 percepções. Ou você vai se apaixonar de vez ali pela ideia de percorrer a carreira de oficial do exército. Você vai vibrar muito e vai ter certeza que aquilo é pra você. Ou você vai agir assim como eu e muitos. Eu vejo muitos depoimentos aí na internet, no YouTube, de pessoas que gostariam muito de entrar, de viver a experiência. E aqui eu abro um parênteses porque a experiência lá dentro deve ser foda pra caralho. Você passar pelo curso de formação. Pô, olha o que o curso não faz com você, né, cara? Ele muda a tua mentalidade, você fica mais resistente, mais disciplinado. Cara, você faz muitas amizades lá dentro, então você passar pelo curso deve ser um momento muito único, né? Mas enfim, você quer isso, quer essa experiência assim como eu, porém você não quer a carreira de oficial para sempre, você não quer se aposentar lá dentro, você não quer virar general e ficar a vida inteira lá, né? Pra mim, desde o começo, eu já tinha em mente que eu não queria isso para sempre, sabe? Tipo, pô, passar 35 anos lá dentro e não fazer mais nada aqui fora, pra mim já era algo bem estranho de se dizer, e eu realmente não queria isso. E eu vejo que muita gente pensa assim, cara. E aí que mora o perigo, né? É esse que é o ponto que eu gostaria de destacar. Essa que é a ilusão.
Porque, cara, quando você passa e assume, você vai, no mínimo, passar 10 anos no exército. Como assim? Então, a formação dura 5 anos, ok? E depois de formado, você não pode simplesmente sair assim, né? Não é assim que funciona. Você vai ter que passar um tempo mínimo ali, né? E pelo que eu pesquisei, esse tempo mínimo é de mais ou menos uns 5 anos, tá? Talvez eu esteja falando merda aí, mas se alguém souber me corrija. Mas a princípio é um tempo mínimo aí de 5 anos. E cara, é óbvio que se você se formar, você vai querer receber o salário de tenente ali por um bom tempo, né? Então é muito mais provável que você fique mais de 5 anos. Mas no mínimo você vai entregar 10 anos da tua vida pro exército brasileiro. E se você já entra com essa mentalidade de sair no futuro, essa mentalidade que eu tinha, que muita gente tem de vou ficar aqui alguns anos e depois vou passar para um outro concurso, PRF, sei lá, concursos que ganham mais, né? Cara, você comete um erro muito grande, porque você vai passar muitos anos no exército e não são anos irrelevantes, são os anos mais importantes da sua vida. Porque ali dos 20 aos 30, dos 20 aos 35, cara, é nessa faixa de idade que você tá com força máxima, cara. Você tá com fôlego máximo, motivação máxima, ambição. Cara, você tem força de vontade, você é novo, jovem, tem muitos planos. Quando você cruza essa faixa, não que você morreu, que acabou pra você, mas você provavelmente já vai ter esposa, já vai ter filho. Talvez você já não esteja tão motivado, não esteja com tanta energia, e isso pesa, isso pesa muito, né? Então é por isso que esse concurso de certa forma é uma ilusão para essa galera que já entra querendo sair. Sinceramente, eu acho que não vale a pena, tá? Enfim, a segunda parte desse vídeo é sobre os pontos negativos da carreira em si, e aqui tem muita coisa para comentar, beleza? Você pode pesquisar aí outros vídeos do YouTube com caras que tem muito mais propriedade para falar do que eu, né? Até porque eu nunca entrei no exército, então eu não posso falar muito sobre. Mas baseado nesses depoimentos, a gente vê claramente que o salário ele é insuficiente. E aqui muita gente já vai ficar muito puta, né? Só de ouvir isso. Pô, 7, 8 mil por mês é insuficiente? Olha a realidade em que a maioria das pessoas vive. E nesse ponto você tá certo, já é um salário muito acima da média. Só que pensa o seguinte, você passou 2, 3 anos se matando de estudar, fazendo coisas assim que, cara, quase ninguém faz, que é estudar pra caralho. E aí você vai ficar a vida inteira ali, ganhando um salário de 7, 8, e ao longo de muitos anos isso vai evoluindo assim, sendo que você se empenhou muito e com esse teu empenho você poderia conseguir coisas muito melhores. Cara, olha só essa comparação. Um técnico judiciário aí, um concurso de nível médio, tá ganhando em torno de 10k, 10 mil por mês. Você não precisa dessa formação longa de 5 anos e você não precisa estudar tanto para passar por um concurso desse. Sinceramente, o concurso da SpaceX é difícil pra caralho, é muito concorrido. Então a galera começa a olhar para isso e pensar, cara, tem outros caminhos mais rápidos, ganho mais, trabalho menos. E aí a lógica da conservação vence, né? Porque, pô, se você tá ali no serviço exclusivamente pela carreira, pelo serviço, aí você pode até contornar isso, mas se você entrou pensando em sair, se você entrou pelo dinheiro, cara, não faz sentido. Então, realmente, o salário, ele não é muito legal. Até porque a inflação, galera, aumentou muito aí nos últimos 20 anos, né? Então, se você vê a galera que se formou oficial aí há um tempão atrás, essa galera já tem uma qualidade de vida interessante, porque o poder de compra deles há 20 anos atrás era muito maior do que hoje. Então, o oficial se forma aí e ele realmente não consegue comprar um carro popular. Ele não consegue comprar um terreno, construir uma casa, ele demora um monte, né? Ele demora anos, anos e anos, então realmente se tornou uma coisa precária. É só a gente fazer uma comparação com as forças auxiliares, né? As polícias militares. Cara, tem concurso da polícia que você passa e durante a formação você recebe em torno ali de 4, 5 mil por mês.
sendo que na SpaceX e na AMAN você vai receber um salário mínimo por 5 anos, cara. Essas formações de praças, de oficiais ali das forças auxiliares, geralmente em torno de 3 anos para oficiais, formações mais curtas, recebem mais e a carreira é muito melhor. Você consegue receber um salário muito acima, muitas vezes, do que o do exército. Na realidade, um oficial do exército ganha menos do que um praça da polícia em alguns estados, tá? E isso é bem estranho. A gente pensa em oficiais aí que recém se formaram, é claro, né? Então, pra mim, não há dúvidas de que o salário, ele não é bom no contexto do cara que estuda pra caramba e que tem outras possibilidades. Se fosse uma pessoa qualquer, um cara que tá aí, sei lá, trabalhando no mercado, é óbvio que o cara ia querer assumir um concurso desses, porque pra ele ia mudar a vida dele. Mas o cara que estudou um monte e que tem outras possibilidades, pra ele não faz sentido aquilo. Pra ele faz sentido buscar outras coisas nas quais ele vai ganhar mais, trabalhar menos e ter uma qualidade de vida melhor. Esse é um ponto que é irrefutável. O segundo ponto, dentro ainda desses pontos negativos aí da carreira de oficial, é que dentro do exército você tem uma estrutura muito arcaica, tá? Aqui novamente, com base nos relatos aí dessa galera que é oficial do exército e que vive lá dentro e fala sobre esse tema. Cara, o exército, ele proíbe você de se expressar muitas vezes. Então, se você é oficial do exército, você não pode ter uma página no Instagram ali comentando sobre. Você não pode expor a sua vida. Você não pode ter uma opinião política. Você não pode empreender muitas vezes, né? Então, tudo isso a gente vê que é muito limitante, né? Às vezes a pessoa quer fazer outra coisa, mas ela não pode. Ela fica presa naquele sistema porque o próprio sistema impede a pessoa de sair dali. E isso eu acho muito sufocante, sabe? Tipo, por mais que existam ali algumas possibilidades, o simples fato da pessoa estar sendo monitorada, controlada, impedida de fazer coisas básicas é algo um pouco comprometedor, né? Fora outros aspectos aí da estrutura mesmo do exército, a gente vê que eles precisam se modernizar muito, seja em combate, seja em equipamentos e, enfim, tudo isso eu acho que é um pouco desmotivador, né? A galera costuma zoar muito que o exército só sabe pintar meio fio, cortar grama. E, cara, o exército perdeu muito essa moral por causa desse tipo de coisa, né? A gente deveria ter uma tropa que prepara soldados, combatentes para uma eventual guerra, mas o exército fica ali, parece que humilhando recrutas, soldados, uma coisa que realmente não faz sentido para muita gente, né? E o terceiro ponto seria da constante mudança que você precisa fazer enquanto você trabalha no exército. E tá, eu acho que esse não é um ponto tão relevante assim, mas eu decidi citar aqui, né? Porque muita gente não consegue constituir uma família, não consegue viver dessa forma, né? O exército vê que o cara tá fazendo uma coisa X ali na cidade e aí de repente já transfere o cara para outra cidade, né? Então tem muitos relatos de pessoas que estavam dentro do exército, começaram a estudar para um outro concurso ali, pensar em sair, a galera foi lá e transferiu ele para outra cidade, né? Então esse tipo de coisa que acontece eu acho que também é muito desgastante, né? Fora a carga horária excessiva, né? A gente sabe que o pessoal do exército trabalha muito, né? Muito acima ali do que seria permitido, escalas de horário muito puxadas, mesmo para oficiais ali, né? Então tem toda uma questão aí de carga horária e qualidade de vida principalmente, né? A qualidade de vida eu acho que ela resume esse terceiro tópico, porque você ser transferido o tempo todo, você trabalhar um monte, você não receber hora extra, né? Você não tem isso. E todos esses fatores, eles pesam na qualidade de vida. A pressão extrema que você recebe lá dentro por coisas muitas vezes irrelevantes, né? Então, mais alguns fatores aí que desmoralizam a carreira de oficial do Exército Brasileiro. Bom, galera, e agora para a última parte do vídeo, que seria os meus motivos pessoais de terem me levado à decisão de não ir, certo?
Aqui não é algo tão relevante para vocês, tá? Mas eu gosto de citar apenas como um exemplo. Então, eu estou na metade de um curso de licenciatura em matemática. Então, muito em breve eu vou ter o nível superior. E com o nível superior já me abre muitas oportunidades aí para diversos concursos e diversos planos que eu tenho pela frente, certo? Eu já passei em alguns outros concursos também e tenho diversos planos assim para o futuro, sabe? Talvez empreender em algumas áreas em específico, passar em concursos grandes aí. Então, cara, já pensou você novo já passar por um concurso de auditor fiscal, um concurso de analista judiciário? Cara, tem muito concurso por aí que paga muito bem e com o nível superior você realmente pode fazer muita coisa, né? E eu acreditei seriamente que se eu fosse pra lá, eu seria feliz por alguns anos, porque eu queria viver a experiência, conforme eu falei pra vocês, mas eu estaria me limitando e me prendendo, sabe? E provavelmente eu não realizaria os meus outros objetivos, ou se eu realizasse, talvez eu demoraria muito mais e, sinceramente, eu não queria me arrepender a respeito disso. Então eu abri mão mesmo de ir por outras questões, beleza? Eu acredito que uma área que eu gosto muito seja a área da educação. Não é à toa que eu estou fazendo licenciatura em matemática, né? Então eu gosto muito dessa área. Eu sei que a educação não paga muito bem, apesar de ter algumas áreas mais interessantes, mas você ser professor no Brasil é outro assunto extremamente complicado. Você ganha muito mal e talvez a qualidade de vida seja melhor do que do exército, mas enfim, o salário é péssimo. Mas eu pretendo investir em outras áreas que eu sei que se eu estivesse no exército, provavelmente eu estaria limitado e não poderia, né? Enfim, essa foi a minha decisão para esse ano. Isso não significa que, eu nunca mais vou pensar em concursos militares, não vou pensar no exército, porque é algo que eu realmente queria, por um lado. Então, comenta aí se você acha que a minha decisão foi correta, foi incorreta, que eu, pensei aí como alguém maduro, ou que a minha atitude foi infantil aí, que eu não soube escolher. Comenta aí a sua opinião. Beleza, galera? É isso aí, valeu, até mais.